Sobre reforma tributária, reformas na Câmara de modo geral, mas a tributária está no radar. Quem tem informações para a gente direto de Brasília é a Larissa Arantes. Larissa, boa tarde para você. Boa tarde, Cris, Lana, Cláudio Humberto, todo mundo que está nos acompanhando. Bom, o relatório da reforma tributária, que era o mais aguardado para hoje, acabou ficando para amanhã. Esse parecer final do deputado Aguinaldo Ribeiro vai ser lido na comissão mista amanhã, a partir das 3 horas da tarde, mas eu falei em expectativa por quê? Porque na semana passada o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, havia dito que receberia hoje esse relatório, o que acabou não acontecendo, mas a gente segue nessa expectativa para amanhã. Importante lembrar que a Câmara já possuía uma proposta de reforma tributária, o Senado outra, e no ano passado o governo federal enviou outro texto propondo acabar com 2 impostos federais, PIS e COFINS, e criando ali no lugar um outro, que seria a contribuição sobre bens e serviços. Então a gente fica aguardando o que de cada proposta o relator deputado Aguinaldo Ribeiro vai incluir no seu parecer final. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, defendeu ali que a proposta de reforma tributária seja analisada em partes, né, o que a gente chama de fatiamento. Ele deu uma entrevista para o programa Canal Livre. Vamos ouvi-lo. Então eu acredito que a melhor maneira de ser feita essa reforma tributária, é essencial para os negócios no Brasil, seja o fatiamento. Não é verdade que os líderes não foram consultados. Nós conversamos na terça-feira na residência oficial com os líderes da base, todos, e nós falamos da perspectiva de fazer essa discussão. Eu não poderei tratar um assunto como esse sem o apoio dos líderes. Bom, ele disse ainda que não é preciso se preocupar com o que foi apresentado, né, que o texto vai ser construído conforme o debate construído ali, elaborado pelos deputados e senadores, enfim, pelo Congresso. Vamos ouvi-lo também. E nós temos que nos acostumar que no Congresso Nacional nós não deveremos nos preocupar com o texto que chega, com o texto que é feito, com o texto que é entregue, que é protocolado, e sim com o texto que é discutido, com o texto que pode ser modificado, com o texto que vai sair. Bom, além da reforma tributária, a reforma administrativa está tramitando na Câmara. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça faz uma nova audiência para debater esse texto, então, que prevê novas regras para os futuros servidores. Depois do fim dessa semana, com o fim das audiências, o relator, deputado Darcy de Matos, deve apresentar seu relatório, que vai ser apreciado na CCJ, e depois o texto segue para uma comissão especial antes de ir para o plenário. Arthur Lira disse que acredita que as 2 propostas podem ser aprovadas na Câmara ainda neste ano, mas vai depender dessa tramitação, né? Tanto na CCJ, comissão especial, até chegar no plenário. Volto com você, Cris. Muito obrigado, Larissa Arantes, ao vivo de Brasília. Mais uma para a nossa agenda da semana. Exatamente. Essa reforma tributária pode avançar, pode modernizar muito. O Brasil é criticado até internacionalmente por ter uma estrutura muito complexa de cobrança e distribuição de impostos. Claro que isso provoca uma guerra fiscal, estados, municípios e a União disputam ali, cada um a sua fatia do bolo. Então, uma reforma que certamente vai ter muitos olhares sobre ela, porque ela pode ter um efeito positivo na economia como um todo, né? Na geração de emprego e tudo mais. Mas é um primeiro passinho de uma reforma que estava sendo discutida há tanto tempo já, lá em Brasília, né? Desde que o governo começou. A gente fala que é um governo que o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou muito sobre reformas, sobre a necessidade dessa reforma, mas ela parou um pouco no Congresso Nacional. Tomara que agora avance de maneira um pouco mais rápida. Eu queria também pontuar que nessa entrevista ao Canal Livre, o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi uma conversa boa, uma conversa solta ali, até brincou com o nosso diretor, o Fernando Mitre, sobre o ministro da Saúde, e aí disse, por exemplo, você, Mitre, se assumisse o Ministério da Saúde, falando sobre a voz dos especialistas, como ela tem que ser ouvida aqui e acolá, era uma brincadeira, mas ele disse de importante que as distorções, os erros, as falhas têm que ser investigados pela CPI da Covid, voltou a falar sobre o processo de impeachment, que não acha que tem termômetro para isso. Foi uma boa entrevista do presidente da Câmara ao programa Canal Livre, nessa noite de domingo, e que mostra que
Agora parece que as reformas, ele também falou sobre isso, e sobre mudanças eleitorais que podem acontecer e tem que acontecer até outubro para começar a terem validade já nas próximas eleições. Falou sobre muitos assuntos, uma entrevista bastante quente ao Canal Livre neste domingo. A entrevista do presidente da Câmara foi uma aula de a vida como ela é, né? Foi basicamente isso. Foi muito esclarecedora, muito mais esclarecedora do que a gente pode imaginar, porque ele desfez uma série de mentiras, fantasias, fake news, que têm sido divulgadas nesse período todo. Ele acabou fazendo eu não digo que ele fez uma meia-culpa, mas ele fez ali, ele reconheceu que deveria dar mais entrevistas do que de fato tem dado, e isso acaba fazendo prosperar essas fantasias todas que ocupam e alimentam o noticiário.